Olá, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre o aumento da taxa de juros e os reflexos na economia. Você vai saber também que outras medidas o governo pode tomar para conter a inflação. E no segundo bloco, o assunto é o crescimento do turismo no Brasil e em Alagoas. Vamos falar sobre as contribuições desse setor para a economia local. O Da Sua Conta está começando agora. Na última semana, o Banco Central elevou a taxa básica de juros do Brasil, que passou de 8,75% para 9,5%. Esse aumento já era esperado e aconteceu por conta do aquecimento da economia e das pressões inflacionárias. Quem conversa com a gente sobre os reflexos da subida dos juros na economia é o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, boa noite, tudo bem? Bom, esse é o primeiro aumento de uma série de outros que devem acontecer aí até o final do ano? Bem, a situação está um pouco complicada e muito nebulosa. Primeiro porque não há um consenso se a elevação da taxa de juros básica, Selic, né, ela realmente era necessária. E outra coisa fundamental, a crise da Grécia, né, ela está se aprofundando e uma ameaça muito grande da Espanha, né, ser a bola da vez. Se isso ocorrer, vai realmente ter um colapso meio difícil ali na economia da Europa. Isso pode afetar o Brasil. E se o Brasil continuar elevando a taxa de juros, né, e com o mundo em crise, ele pode também ter consequências sérias para a sua economia. Agora, fala-se muito que essa é uma medida preventiva. Por quê? Veja só, por que não há consenso? Porque o Banco Central, né, e o Conselho Monetário, ele tem a compreensão de que a inflação, por isso que a razão da elevação da taxa de juros, né, ela está crescendo. Mas quando a gente vai observar, né, o diagnóstico do Banco Central é que há um crescimento da demanda, e essa demanda, né, essa procura, ela pressiona os preços para cima. Mas os principais componentes que elevaram os índices inflacionários foram o quê? Foram transportes, né, e alimentos, que não tem nada a ver com a demanda. Então, na verdade, a elevação da taxa de juros foi mais uma tentativa de se precaver do que realmente as razões concretas que definiram essa taxa. Bom, essa taxa em relação aos outros países é bem diferente? Ela é bem muito diferente. Se a gente observar, nós trouxemos um gráfico, né, e mostra que o Brasil tem uma taxa real, né, que é aquela taxa nominal, tirando a inflação, a maior taxa do mundo, ou seja, 4,5%. Né? E se a gente observar, no mundo há uma tendência para uma taxa de juros negativa, e o Brasil vai ao contrário, é uma taxa de juros positiva. Então, realmente, essa taxa de juros ela pode prejudicar muito a economia brasileira, principalmente os investimentos e a redução de algum consumo. Bom, e a elevação da taxa de juros tem sido utilizada como principal instrumento de controle da inflação. Mas aí a gente faz uma pergunta, será que esse é o único remédio? Para alguns especialistas, o controle dos gastos públicos seria uma alternativa. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2010, as despesas não financeiras da União somaram 152,8 bilhões de reais. Um crescimento de 13,87% comparado com o mesmo período do ano passado. O que preocupa é que os gastos crescem acima da inflação e também do PIB. Fábio, isso é um problema para o governo? Bem, veja só, Maria, isso depende muito do ponto de vista dos economistas, né? Há alguns economistas que acham que os gastos públicos, né, têm crescido muito aceleradamente, né? Agora, observar também que a receita, né, a arrecadação da União tem crescido também justamente por causa do crescimento econômico. Então, nós não temos déficits, ou seja, receitas menores do que despesas. Pelo contrário, nós temos superávit, né? Esse superávit é feito pelo governo para pagar a parcela dos gastos financeiros, ou seja, juros da dívida pública. Então, qual é o problema? Geralmente, os economistas que falam que os gastos públicos crescendo, né, têm tido efeitos, digamos assim, negativos para a economia, são geralmente os economistas que defendem o sistema financeiro, né, que recebem pagamento de juros com superávit primário. Já os outros economistas que acham que os gastos públicos não têm, né, nenhuma, digamos assim, uma elevação preocupante, são os economistas que acreditam que o Brasil, né, realmente, os gastos públicos estão alinhados com os desafios que o Brasil tem. Inclusive, dizem até a questão do crescimento econômico, né, fazer essa relação dos gastos com o crescimento. Veja só, se o Brasil, por exemplo, atualmente, mais recentemente, nós tivemos a expansão universitária. 11 universidades no Brasil foram instaladas. Com 11 universidades, você tem que fazer concurso para professores, para técnicos administrativos, né? Isso vai ter aumento dos gastos de quê? Da folha de salário, aumento dos gastos com pagamento de energia, tudo isso. Então, quer queira ou não, os gastos correntes crescem porque o governo está ampliando as políticas públicas e também investindo em várias atividades que o serviço público ele também tem uma função primordial na economia brasileira.
E no próximo bloco nós vamos falar sobre como o turismo pode ajudar a desenvolver a economia das cidades. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!